Então, boa tarde a todas, todos e todes. Hoje nós estamos dando continuidade aí à nossa discussão sobre psicanálise, política, educação e arte, né? Que eu acho que agora a gente incorporou essa desinência da arte, né, que é tão importante também para a gente, e nós decidimos, então, no grupo de estudo de hoje, discutir a entrevista da Grada Quilomba, que foi dada ao programa Roda Viva, né? E eu vou fazer uma breve apresentação da Grada Quilomba, que, claro, todo mundo, a essa altura, já fez a mesma pesquisa na internet, mas é uma síntese, né, dos elementos que eu considerei que são centrais, antes da gente passar a palavra, então, para minhas doutorandas e doutorando, que é o Joatan, Ludmila e a Júlia, e a ideia é que a gente possa, então, conversar um pouco, eles vão falar algumas questões iniciais para a gente começar a pensar sobre os pontos centrais da entrevista, e, em seguida, a gente abre a palavra, então, para todos e todas, lembrando que não necessariamente há uma articulação direta, né, com a psicanálise, já que a Ludmila, o Joatan e a Júlia não são necessariamente da psicanálise, mas flertam com a psicanálise e tem sido bem interessante esse flerte, né? Então, seguindo aí na esteira da nossa discussão, a Grada Quilomba, ela se intitula como uma mulher negra, escritora, multirracista, multiartista, né? E ela tem raízes pelos seus avós em São Tomé e Príncipe, Angola, e também ela diz que ela cresce e trabalha em Lisboa, né? Ela se coloca nesse lugar já fazendo uma crítica de que Portugal segue sendo um país colonialista, né? É importante ressaltar isso, porque há um certo mal-estar, né, na fala dela sobre essa questão de ter vivido em Portugal. Ela estudou psicologia e psicanálise, ela vive atualmente em Berlim, onde ela também se doutorou em filosofia, e atuou no Departamento de Gênero e Pós-Colonialismo na Humboldt University. Na esteira de Frantz Fanon e Bell Hooks, são dois autores que ela cita com frequência, né? A autora reflete acerca da memória, do gênero, da raça, do pós-colonialismo, e sua obra tem trabalhado tanto com a questão performática, né, com as narrativas, com o vídeo, com instalações, e a dança também, né, ela valoriza muito a questão da dança, e em termos de publicação, ela publicou Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, esse livro é de 2008, e só foi traduzido aqui para o Brasil em 2019, né, pela editora Cobogó, no Rio de Janeiro. Em Memórias da Plantação, eu destaco um episódio que ela narra, que eu achei bastante significativo, né, quando eu li esse livro, que é um episódio de violência racial, quando ela vai a uma consulta médica, e ela foi convidada pelo médico para limpar sua casa, né, em Portugal, no Algarve. E o médico disse para ela que ela poderia limpar, cozinhar, lavar as roupas da família e, nas horas vagas, ir à praia. Grada narra que não conseguiu responder, né, um conto onde ela escreve sobre isso, e ela fala que não conseguiu responder, mas ao sair do consultório, vomitou no meio da rua, reforçando que esses acontecimentos violentos podem levar pessoas ao suicídio. Mas ela destaca que esse não foi o caso dela, né, ela nunca pensou em se suicidar, e ela trabalha, então, nessa esteira para tentar combater essas questões de uma violência racial, muitas vezes invisibilizada, na maioria das vezes invisibilizada. E a obra dela, então, é híbrida, né? Ela também usa o termo para nomear sua obra como híbrida, articulando a linguagem acadêmica e artística em torno de suas próprias histórias e vivências. O Barco é sua primeira instalação em grande escala, é uma obra de 2021, composta por 140 blocos, ocupando originalmente uma extensão de 32 metros junto ao Rio Tejo, e aqui em Otim,
A obra foi inaugurada em 13 de abril de 2024, com 134 blocos também de madeira queimada, com 32 metros, ela mantém, né, essa extensão, e estão dispostos em referência à arquitetura do fundo das embarcações que levavam pelo oceano milhões de corpos africanos escravizados. Ao longo do deslocamento entre os blocos, nós nos deparamos, né, eu fui ver a obra também, com um poema escrito por Grada Quilomba em 6 idiomas: Iorubá, crioulo de Cabo Verde, quimbundo, português, inglês e árabe da Síria. E a Grada Quilomba diz que, com a psicanálise, o que ela aprendeu? Ela aprendeu que o saber sem o sentir não configura um saber completo, e passou a experimentar formas de apresentação dos seus estudos e escritos por meio de músicas, performances, vídeos, leituras, interpretações, no que ela chama de conhecimento vivido. Para começar, comentar, então, inicialmente os pontos de destaque, tanto da obra da Grada Quilomba, quanto da entrevista, né, do Roda Viva, que todos nós assistimos, a Ludmila Camilotto, que é psicóloga e advogada, com mestrado em Direito e doutorado em Educação, defendeu sua tese de doutorado recentemente, vai discutir um pouco o racismo como um ato discursivo, a partir aí de alguns trechos da obra da Grada Quilomba. O Joatan Nunes, que é formado em História, também com mestrado em Educação e está com um doutorado em curso, está ali na telinha com a Ludmila. Ele vai trabalhar a fala dele em torno do resgate preto, assim nomeado por ele. E Júlia Antas, que também é historiadora, com mestrado em Educação e doutorado em curso em Educação, vai falar sobre monumentos de temporalidade, permanências e rupturas. Então, eu passo a palavra na sequência para a Ludmila, e se extrapolar muito tempo, eu aviso, tá, Lud? Mas acho que vocês vão ficar dentro do tempo que a gente combinou, exatamente para dar tempo da gente abrir a fala para todos e todas. Muito obrigada, Ludmila, por favor. Boa tarde, pessoal. Bom, sem maiores delongas, como a Margarete disse, eu vou falar sobre um trecho da entrevista que a Grada diz que o racismo é discursivo e ele é construído por meio de palavras e de imagens. Ela diz que, acima de tudo, ela está interessada em contar histórias e rever a forma como nós contamos histórias. Que histórias que são contadas, onde são contadas, por quem são contadas e como são contadas. Então, ela fala da relevância da arte nesse contexto para questionar aquilo que a gente normaliza e que a gente repete. Ela fala muito do conceito de repetição, né? Como sendo um grande papel da arte, que é fazer o exercício constante de questionar a normalidade. E ela diz da necessidade da gente produzir uma nova enciclopédia, uma nova semântica, porque tem todo um vocabulário em curso, uma linguagem visual que precisa ser revisitada, desmantelada, reinventada de novo. Ela até traz como exemplo a palavra escravo, que destitui a pessoa de sua humanidade, em vez de pessoa escravizada, né? E reinventar é um dos grandes exercícios decoloniais, já que apenas a oposição não daria conta. A gente precisa de inventar algo novo que vai além da oposição. E ela acrescenta ainda que a arte não é aquilo que é somente aquilo que a gente vê como belo, mas também é aquilo que incomoda. É um exercício de desconforto. E ela aborda temas, como a Margarete trouxe, né, por meio da arte dela, que é múltipla, que ela, né, se descreve como uma multiartista, para os quais a sociedade ainda não tem uma linguagem para nomear. E aí ela faz isso por meio da arte. Eu achei maravilhoso quando ela fala que a grande fascinação de ser uma artista é ser tradutora das impossibilidades. Então, eu gostaria, obviamente eu não sou artista, passo muito longe disso, posso ser no máximo arteira, mas artista eu não sou, que o que me interessa aqui é fazer uma conexão da fala da Grada
com relação à forma como a negritude é representada ou subrepresentada, sobretudo no cinema, porque eu gostaria de conectar com a minha tese, que, como a Margarete disse, eu defendi há pouco tempo. Então, ela pergunta, né, como e com quem que a gente se identifica? Quando uma criança é vista como uma criança ou como uma serviçal? E ela diz exatamente desse caso que a Margarete contou aqui, né, que ela vai a uma consulta com 13 anos e o médico, um homem branco, a convida, se sente legitimado, autorizado, a convidá-la para ir para o Algarve com a família dele, a esposa e 2 filhos, um filho e uma filha de 18 e 21 anos, e ela, essa menina de 12 anos. Então, ela quer saber, assim, de onde que vem essa imagem e esse discurso, né, que está tão naturalizado e tão profundo que habita o imaginário coletivo, a ponto de a gente naturalizar e normalizar essa violência. Quando ela sai da consulta, ela fica entendendo que aquilo é algo irracional, passa mal, né, como a Margarete falou, e ela vê que ela não é vista como uma criança, mas como uma servente, e ali se atualiza, né, uma relação que de médico-paciente passa, então, para senhor-servente, ou melhor ainda, um senhor branco e uma servente negra. E aí ela vai brincando de trocar no livro dela, né, na Memórias da Plantação, o gênero e a raça desses personagens, para ver que outros resultados seriam possíveis, né? E desses resultados, ela pergunta, e se fosse uma menina branca? Ela seria considerada servente ou criança, né? E ela percebe que mexer nos personagens também altera substancialmente o conjunto das relações de poder, e aí ela reforça mais uma vez a inseparabilidade de gênero e raça, conceituando o racismo genderizado. Nas entrevistas, né, na entrevista dela no Roda Viva, ela reforça mais uma vez a questão da mulher negra na sociedade, que tem um papel muito específico, né, que ela incorpora um lugar do vazio, principalmente em termos psicanalíticos, né, que ela é o outro do outro. E aí a mulher negra nessa equação, ela ocupa um lugar que ela não é nem homem e nem branca. Então, que lugar que é esse? Daí que a importância da interseccionalidade para a gente não continuar repetindo a violência. E aí a pergunta que eu tentei fazer aqui para essa mini fala, né, que imagens que são essas, sobretudo da mulher negra, que são repetidamente, né, trazendo o conceito dela aqui de repetição, veiculadas na mídia, nas artes, qualquer espaço público, como a Júlia vai falar dos monumentos, por exemplo, ou nos livros didáticos, no currículo também, que o Joatão vai falar, que autorizam, bem, com 1000 aspas, um médico a lhe fazer tal proposta. Ou ainda, como um outro episódio da primeira vez que ele esteve no Brasil, em 2016, e o que mais a chocou foi a arquitetura aqui no nosso país, nitidamente escravocrata, como essa excrescência de um elevador de serviço, e ela ficou incomodada em entender o que é que autorizava um corpo como o dela ser barrado de entrar num determinado elevador e ser solicitada de que entrasse num outro elevador, né? O que é que autorizava isso? Como que é normal pedir para alguém, né? Ela pergunta, de acordo com o seu corpo, em que porta que você pode entrar? E aí ela fala que a nossa arquitetura hierarquiza corpos. E, de novo, ela pensou no conceito de repetição, né? Uma imagem e uma cena que é repetidamente produzida. Se antes a gente tinha cena vivenciada de fato, hoje a gente tem essa repetição veiculada maciçamente, e é isso que me interessou pesquisar na pesquisa, para investigar como a oferta dessas imagens, né, e principalmente de personagens negros como protagonistas em produções cinematográficas, com representações positivadas da negritude, dos seus corpos, de sua cultura, poderia funcionar como um catalisador identificatório para crianças, produzindo efeitos em sua subjetividade. A intenção da pesquisa foi me debruçar
sobre o agenciamento da branquitude no cinema e as implicações subjetivas, né, na constituição da subjetividade infantil, em razão dessa presença excessiva e marcante de personagens brancos como espelhos identificatórios e de uma ausência de modelos identificatórios positivos da negritude nesses mesmos espaços. E aí ela lembrou que há diversas formas, diversos mecanismos de silenciamento. Ela falou sobre esse poder da definição. Quem é que tem o poder da definição? E é isso que está em causa. Corpos presentes que se tornam ausentes e depois se tornam inexistentes, né, nesses espaços. Ela estava dizendo ali do campo das artes, principalmente dos monumentos históricos, e para isso que é a obra do Barco, mas aqui eu queria estender para o cinema ou qualquer outro espaço que é dominado pela branquitude hegemônica. Porque nos corpos, principalmente nos corpos que... Não quer pedir para ele lembrar, não? Nos corpos, nos filmes que eu analisei, as histórias e os corpos são inexistentes ou havia uma imagem atavicamente colada, né, uma imagem estereotipada, depreciada da negritude. Nada mais do que uma faceta do racismo que assume diferentes formas e estratégias para continuar vigente. Então, mais do que proporcionar entretenimento, a gente sabe que o cinema ele tem o potencial de gerar influências nas subjetividades, por meio da via identificatória. Ai, que alívio, estava gritando, porque tem uma máquina ligada aqui perto. Pronto. E aí, ela cita, né, e aqui eu quero trazer Stuart Hall e Bell Hooks. Stuart Hall trabalhou bastante com o conceito de representação, dizendo que, enfatizando que grande parte dos sentidos que estão atribuídos às coisas vem da forma como as representamos. E isso diz também desse silenciamento, tanto da forma como é representada, quanto da existência ou da inexistência. E ele fala das histórias que narramos, das imagens que criamos, das emoções que associamos e das maneiras como classificamos e conceituamos os valores que a gente embute nessas histórias. Então, a branquitude mobilizando esses recursos materiais e simbólicos, como, por exemplo, as produções artísticas, sustenta a produção de um modelo identificatório padrão e universal e reforça um ideal de eu branco. E é exatamente o que a Grada fala sobre o racismo ser discursivo, sobre ser construído por meio de palavras e imagens. É fácil a gente perceber nessas produções cinematográficas e outras, como são atreladas, né, majoritariamente as pessoas brancas, características e virtudes positivas, como beleza, riqueza, coragem, nobreza, e, de outro lado, atrelam a negritude e as pessoas negras um lugar de menor relevância, de papéis secundários, ou mesmo de inexistência, retratando de forma estereotipada, vilanizada. E aí, nesse contexto, a gente vê em operação, como diz a Patrícia Hill Collins, as imagens de controle, sobretudo quando ela fala das mulheres negras, né, que com essa imagem que é criada dentro de um modelo de cultura eurocêntrica branca que justifica desigualdade e opressão. E por meio dessas imagens é que a gente vê nascer e reforçar e se repetirem os estereótipos. E aí, só para fazer uma conexão com esse episódio de racismo cotidiano, como ela fala, que ela mesma vivenciou enquanto criança, um dos estereótipos mais veiculados da mulher negra no cinema hollywoodiano, estou falando principalmente do cinema mainstream, e aí também na TV brasileira, né, é o da mami, que é justamente aquela mulher negra, às vezes, né, gorda, com seios fartos, que não tem vida própria, além de cuidar de pessoas brancas nessa lógica de servidão, como, por exemplo, a gente pode ver ilustrada no filme O Vento Levou, e bem semelhante a essa figura da mãe preta que a gente tem no Brasil, que é quase como se fosse da família, e basta ligar as novelas do Manuel Carlos há um tempo atrás aí, que a gente vai ver repetidamente essa figura, né? E aí é tanto a Patrícia Hill Collins como a Grada, e também a Bell Hooks, elas acentuam que essa imagem de controle, ela é fundamental
para sustentar essas opressões interseccionais de raça, gênero, sexualidade e classe, apesar de a gente ter visto, né, um abrandamento ultimamente, mas ainda assim muito vivo na nossa cultura. Então, essa pergunta inicial feita por ela, de quem conta a história, que história é essa que a gente está contando, também me fez lembrar daquele texto, que também é um TED Talk, da Chimamanda, do perigo da história única, né? Ela nos adverte para o perigo da história única, porque justamente essa história única cristaliza uma determinada ideia sobre algo ou alguém e permite, no mínimo, uma visão parcial e limitadora da realidade. A proposta do trabalho da Grada pela via da arte é contar outras histórias a partir de perspectivas autorais e não silenciadas, que alcancem a subjetividade das pessoas, porque justamente, né, como psicanalista que ela até fala da importância do letramento racial. E isso foi uma questão que a gente discutiu na minha banca com a Nilma Lino, né, Margarete? Que o letramento racial ele é importante para o enfrentamento ao racismo, mas sozinho ele não dá conta, justamente porque a questão da subjetividade escapa aí dessa equação. Então, a Grada está atenta a isso, e ela reforça a importância de trabalhar por meio da arte o inconsciente, torná-lo consciente, nomeado e visível. E aí abre aspas para ela, né? Quando você pega uma tragédia humana e traduz em imagens visuais, coreografias, sons, você cria uma magia e começa a trabalhar não com o consciente, mas com o inconsciente. Não trabalho fato, trabalho significado. E aí entra no imaginário coletivo. Então, eu penso, para finalizar, assim, que com o trabalho dela e com a presença dela, né, com a própria imagem dela, da obra dela, o que ela faz é nos convocar para a criação de novas imagens, porque tem frestas, tem fissuras nessa matriz de dominação, onde se localizam outras, podem se localizar outras estratégias representacionais. Da mesma forma que a Bell Hooks diz que é necessário que seja ensinada uma nova forma de olhar, uma nova estética do olhar ao espectador e à espectadora, né, que a mente e a imaginação sejam descolonizadas para aprender a pensar diferente e ver tudo com novos olhos. É isso que a Bell Hooks fala, já que mudar a forma como vemos as imagens é certamente uma maneira de mudar o mundo. E eu acho que é isso que a Grada faz com o corpo dela, com a obra dela, que é ampliar a oferta de espelhos identificatórios. Obrigada, É Lúcia. Vou isso. passar a palavra para o Joatan Nós Nunes, vamos por só trocar de favor. cadeira, peraí. Ok. Quer tirar o computador? Tá. Olá, gente. Boa tarde, quase noite, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Dentre várias perguntas que a Grada faz no Roda Viva, né? Além de exaltar a entrevista dela como uma das mais interessantes, pelo menos nesse primeiro semestre, e mais questionadoras, né? Porque a cada bloco, a cada pergunta, ela lança um outro questionamento para aquele repórter que fica um pouco atordoado com esses questionamentos dela, né? É nítido isso. Temos inúmeros questionamentos, né? E Grada vai dizer do seu currículo, do apagamento do seu currículo, né? Quando ela é apresentada, que além de ser multiartista, né? Ela foi professora de várias universidades, tem vários outros trabalhos, mas as pessoas reduzem ou apagam esse currículo dela todo. E aí, além disso, né, me veio uma outra fala dela que vai falar sobre essas histórias que são apagadas e esquecidas. E aí, dentro desse apagamento, eu voltei um pouco na história e consegui resgatar algumas coisas que eu acho que a grande maioria aqui não foi ensinada dessa maneira, né? Porque os currículos só começaram a mudar, pelo menos na escola pública, com
o PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático, a partir de 2000. Então, as histórias antigas, elas não chegaram a ser contadas para nós, né? Elas estão sendo contadas agora. E, para contextualizar o que seria esse movimento negro, eu trago uma fala de Petrone Domingues, que é o doutor em História pela USP, que vai dizer que esse movimento pode se caracterizar como um grupo mais ou menos organizado, sob uma liderança determinada ou não, possuindo programa, objetivos ou plano comum, baseando-se numa mesma doutrina, princípios valorativos ou ideologia, visando um fim específico ou uma mudança social, que é mais ou menos o que Nilma Lino Gomes vai trazer depois no Movimento Negro Educador, mas deixemos isso para daqui a pouquinho. A partir dessa definição dele, eu vou dizer que esse movimento negro ele já vai começar antes de Cristo na história antiga, lá no reino de Kush, ou no reino de Axum, ou no reino de Tuaregues, né? Esses 3 reinos, eles são contados a partir de agora no currículo didático, né? Junto com Roma e Grécia, por exemplo. E isso, até 2020, era impossível de acontecer na escola em educação básica, né? E esses reinos, além de serem matriarcais e terem sucesso, né, e terem êxito durante 600 anos, 1000 anos, eles vão questionar também a escravização. Essas mulheres, rainhas, vão questionar qual seria a função da escravização e se ela realmente precisaria ter continuidade, né, nesses reinos africanos, né? Dentre essas várias datas importantes ou essas novas visibilidades que nós vamos ter com a 10.639, por causa dela e também por causa do movimento negro, para nós brasileiros, eu trouxe uma da história antiga, que é importantíssimo, porque nós vamos ter reinos matriarcais, né? E teve um ponto aí, e constituído por uma democracia. Isso é bem explícito para os historiadores, né? Eles vão demarcar muito isso, porque nós achamos, né? Nós fomos ensinados durante muito tempo que a democracia vem da Grécia, quando, na realidade, em África, ela já estava sendo exercida por alguns reinos, né? E aqui no Brasil, com a diáspora, né, a gente vai ter o que todo mundo diz de resistência, começando com o Zumbi, quando, na realidade, ele começa um pouco antes, né, já naqueles navios negreiros, mas como resistência, como quilombo mesmo, né, a gente vai ter o Ganga Zumba, que é o antecessor de Zumbi, dos Palmares, que é esquecido por essa história, ou nem é mencionado quando se fala em resistência, em 20 de novembro, em quilombo, né? Ele é apagado dessa história, né? E essa informação, ou essas, né, é para dizer que a África sempre resistiu, né? E vai continuar essa resistência no Brasil. Antes de 1888, nós vamos ter inúmeras revoltas que, se nós formos nomeá-las por aqui, nós vamos ficar aqui dias, porque o povo negro vai se rebelar a cada momento sobre essa condição que ele foi colocado aqui no Brasil. Mas antes de 1888, é importante dizer que esse movimento ele vai focar principalmente na imprensa brasileira, né? Então, nós temos aí diversos jornais, né?
que vão denunciar essa condição das pessoas escravizadas aqui no Brasil, que continuava, né, que se perpetuava, já que somos o último país das Américas a abolir a escravização. Um desses jornais é o Homem de Cor, a gente tem o Abolicionista, o Meia Cura e várias outras por aí. E aí, em 1888, nós temos a abolição, né? E com essa abolição, nós temos esse alijamento da população negra que vai ser colocada de escanteio na sociedade. O que o movimento negro vai fazer é se organizar para acolher essas pessoas e capacitá-las, ensiná-las, educá-las para que elas pudessem ser inseridas na sociedade que as excluía, né? Então, o movimento negro, ele cria imprensa, ele cria trabalho, ele cria escola, ele cria oportunidades, né, que nos foram tiradas, e vai criar também a nossa língua brasileira, né? E aí eu pego o gancho do professor Henrique, que nos abrilhantou no encontro passado, dizendo dessa necessidade da gente, da linguagem, e dessa necessidade da nossa língua brasileira ser enaltecida, porque nós não falamos português. Isso é nítido, né, para nós todos, né? E aí esse movimento ele vai emergir, né, intelectuais no Brasil inteiro, de norte a sul, tá? Lembrando que essa intelectualidade toda, ela vai surgir mesmo antes da autorização legal de termos negros nas escolas, né? Essa autorização legal, ela só vai acontecer em 1961, né? Ou seja, legalmente, os pretos só podem frequentar escola, ou só podiam, há 63 anos atrás. Isso é ontem, né? E mesmo com tão pouco tempo de bancos escolares, eu acho que a população negra já demonstrou a que veio, né? Ou para que estamos aqui. Mesmo com esses vários obstáculos, nós ascendemos, nós aprendemos a jogar o jogo aonde fomos colocados, já estamos jogando esse jogo muito bem, já falamos essa língua muito bem, e aí a gente se depara com Nilma Lino Gomes, né, quando ela evoca e evidencia esse caráter educador do movimento negro, né, que ela deixa explícito o quanto essa questão é cara para o movimento negro, porque ela entende e sabe a função dessa educação, não só para o movimento negro, mas para toda a sociedade. Quando você pega uma lei de 2003 e ela só começa a ser efetivada em 2020, através dos livros didáticos, dentro de uma área só, tá, gente? Porque isso precisa ficar demarcado. A área de história e de artes é que vão ser as promissoras, né? As precursoras desse novo currículo. As diversas outras áreas, elas ainda estão pensando em como elaborar esse novo currículo. Ou seja, ainda ficamos estagnados nessas demais áreas, né? E aí, indo para encerrar a minha fala, a Priscila, no simpósio, a que falou sobre Fanon, eu lembro muito bem dela e muito bem da fala dela, quando ela vai dizer que uma pessoa, acho que perguntou para ela como fica a psicanálise, né, com essa decolonialidade, e ela vai dizer que vai sobrar uma linha tênue, assim, né, eu lembro dessa fala, e aí eu fiquei pensando o que sobraria da nossa história, né, antiga, principalmente, né,
se ela for realmente recontada ou decolonizada ou contra-colonizada, como vai dizer o Nego Bispo, né? O que ficaria da nossa história antiga, né? Eu creio que essa linha que a Priscila disse da psicanálise, que vocês conseguiriam visualizar, na história ela seria ainda mais um pouco apagada, né? Porque tudo que a gente vai ter, ou quase tudo, dito ou nomeado como europeu, como romano, como grego, é contado antes ou no mesmo período em África também. Então, isso precisa ser revisto em certa medida. E aí eu trago só a fala da Nilma sobre esse movimento negro educador, né? Que ela vai dizer que é uma forma de organização política e de pressão social, porque ela entende e ela sabe que sem pressão social nada vai fluir, né? Não sem conflitos e contradições, porque nós estamos falando de um movimento negro enorme em um país de 208 milhões de pessoas. Então, esse movimento negro ele nunca vai ter uma unidade, ele não vai falar só por um ponto ou só com um aspecto, ele vai ter vários aspectos, são várias pessoas nesse movimento negro, né? Por isso, não sem conflitos e sem contradições. Tem se constituído como um dos principais mediadores entre a comunidade negra, o Estado, a sociedade, a escola básica e a universidade. Ele organiza e sistematiza saberes específicos construídos pela população negra ao longo da sua experiência social, cultural, histórica, política e coletiva. É isso, Ju. Mãozinha levantada para mostrar que o tempo acabou, Joatan. Obrigada. Júlia Antas, por favor. Oi, gente. Boa tarde, boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, estamos. Eu estou com uma obra aqui pertinho de casa, então eu preciso usar o fone para que eu tente abafar um pouquinho o barulho. Mas vamos lá. A minha escolha de fala, ela está muito associada à minha prática política cotidiana, que é a sala de aula. Eu atuo na educação básica há 10 anos, e como professora de história, e eu tenho pensado e repensado a prática do ensino de história cotidianamente. E a fala da Grada, no Roda Viva, ela me toca principalmente quando ela apresenta o espaço público como um espaço de disputa narrativa. E aí, nesse sentido, eu trago os monumentos, né, como marcadores de temporalidade, apresentando sempre essas permanências e aquilo que ela propõe como intervenção a partir da sua obra O Barco, como uma ruptura dessas permanências discursivas ao longo da história. Então, eu vou fazer a leitura rapidinho e vou fazendo algumas intervenções ao longo da leitura. Então, a escolha feita ao título dessa pequena fala está associada a um trocadilho realizado a partir da definição da própria Grada Quilomba na entrevista do Roda Viva, que apresenta os monumentos arquitetônicos e a arte pública como elementos marcados pelo movimento da temporalidade, pois, ao ocuparem os espaços públicos, estão constantemente evocando elementos do passado, que permanecem vivos no presente. Ou seja, esses monumentos que foram criados no passado para exaltar uma narrativa tida como oficial da história, permanecem reverberando no presente elementos vivos dessa narrativa. Por isso são monumentos de temporalidade, pois estão ditando, e aí trazendo o verbo que a Lud falou tanto, repetindo essas narrativas ainda no presente. Portanto, elas estão organizando, né, a nossa perspectiva de história ainda no presente. História é o campo das disputas de narrativa. Nesse sentido, ao propor que as instalações artísticas, que apresentam um contraponto, que sejam uma ruptura a essa narrativa oficial da história colonial,
sejam expostas em espaços públicos, a artista está propondo um diálogo com essa história, que invisibilizou a ação violenta desses colocados como protagonistas, em detrimento do esquecimento daqueles que foram oprimidos e desumanizados por esse projeto. A instalação da Grada, ela traz voz a esses invisibilizados, né? Ela está trazendo voz a esses que não foram considerados sujeitos históricos ao longo da sua produção histórica no passado e ainda no presente. As obras artísticas, os monumentos, tornam visível o invisível, tornam consciente o que está inconsciente, nomeia aquilo que não foi nomeado ainda. E, nesse sentido, como a própria Grada define, a arte questiona a normalidade daquilo que foi normalizado. Elas dão voz aos que foram silenciados. As obras em contraponto ao discurso oficial estão também apresentando um questionamento ao tempo linear. E aqui, mais uma vez, o tempo sendo evocado pelo campo da história, né? Nós fomos ensinados, como o Joatan nos apresentou, ao longo de um currículo que não dialogava com outras possibilidades de narrativa, que o tempo é linear. E ela está apresentando a possibilidade de que as obras artísticas, em contraponto à narrativa oficial, elas também trazem um questionamento a essa perspectiva linear do passado. Ela defende, então, essa perspectiva linear que é marcada pelo passado, que é superado pelo presente e que será superado pelo futuro numa perspectiva de evolução da história. E a Grada está o tempo todo propondo que a gente olhe de forma mais complexa para esse tempo, já trazendo a perspectiva de temporalidade dos povos africanos, dos povos indígenas, dos povos milenares, de outros cantos do mundo, para além da centralidade no continente europeu. E ela defende a necessidade de se relacionar com o tempo em sua perspectiva complexa, na qual o passado ele está o tempo todo nos formando no presente, né? Ele vive no presente e projeta o futuro. E aqui eu rememoro o Ailton Krenak trazendo a fala de que o futuro é ancestral, que não é possível que a gente construa um projeto de nação mais humano, com mais dignidade, sem que a gente se reaveja com esse passado, porque a única forma de habitar o presente é entender que não podemos nos separar o passado desse nosso presente. E por isso ela traz em sua fala no Roda Viva a escolha dela por morar em Berlim. Ela traz a importância desse projeto de nação construído pela Alemanha, mas especificamente em Berlim, de evocar esse passado que constitui a história da cidade em especial. Porque lá ela consegue perceber essas vozes do passado dialogando constantemente com o presente para que eles possam fazer a construção de um futuro que seja mais humano e possível para além daquilo que é colocado como narrativa oficial. Ao trazer essa reflexão, gostaria de me ater, mais uma vez, como falei, ao ensino de história em conexão com os monumentos artísticos. Esses monumentos trazem para os estudantes a materialidade desse passado que é reverberado no presente. Se a arte é questionamento da realidade, é necessário que ensinemos também aos nossos estudantes a fazer esses constantes questionamentos. Caso contrário, se não dermos essa possibilidade do questionamento, é possível que a gente constantemente veja fatos, né, casos se repetindo, como o caso da estátua do Borba Gato, em São Paulo, que foi incendiada em 2021. Esse fato ele foi bastante debatido por mim, com os meus estudantes, na tentativa de que eles pudessem pensar outras possibilidades para aquela que a Defensoria Pública, para aquela que o Poder Público no Estado de São Paulo adotou, que foi apenas o julgamento, né, dos líderes desse movimento de questionamento, desse monumento que traz essa narrativa dos bandeirantes, e não apenas, e não uma possibilidade de repensar essa história contada a partir desse monumento. E aí a gente também pode trazer
o Museu do Borba Gato aqui em Sabará, que também enaltece esse passado de criação da cidade no ciclo do ouro, mas que não traz esse contraponto de quem foi o Borba Gato e a qual projeto ele respondia, né? A qual projeto ele era o protagonista em questão. E ao trazer esse debate para o chão de sala de aula, estou convidando os estudantes a refletirem sobre a sua realidade enquanto sujeitos históricos, mas também enquanto seres políticos, que estão em constante atuação no debate político. Muitas vezes eu atuo no ensino fundamental 2, então, com pré-adolescentes já no início da adolescência, eles não se veem pertencentes a esse debate, eles não se veem pertencentes a esses espaços públicos, pois, por conta da nossa realidade, né, cada vez mais conectada, eles estão cada vez mais inseridos nesse espaço privado doméstico. Então, quando eu faço esse convite para que eles reflitam sobre a cidade na qual eles estão inseridos, sobre o estado na qual eles estão inseridos, é interessante ver o ponto de vista que eles têm sobre a história. Claro, a gente vai fazendo um debate sobre essa complexidade desse passado, de diversas narrativas que estão envolvidas nesse passado, para que aí sim eles possam trazer uma intervenção possível para esses monumentos. Eu fiz bastante intensamente esses projetos de intervenção artística com os meus estudantes em São Paulo, porque eu sou da cidade de São Paulo, e trazia como questionamento constantemente a estátua do Borba Gato e o Monumento às Bandeiras, que fica bem em frente ao Parque do Ibirapuera, é um espaço bastante simbólico, né, porque o Parque do Ibirapuera, ele leva um nome indígena, de origem indígena, né, dos povos originários, mas que não há, em nenhum momento, algo que faça um contraponto a esse Monumento das Bandeiras. Então, é como se essa narrativa do projeto colonial estivessem sempre em uma relação hierárquica com as vozes indígenas que foram invisibilizadas nesse processo colonial. Outro movimento que eu faço com os meus alunos é a análise do padrão dos descobrimentos em Lisboa, né, em Portugal. Recentemente, inclusive, fiz esse trabalho com eles, trazendo várias perspectivas e várias narrativas dessa chegada, né, de como poderíamos narrar essa chegada dos portugueses, dos europeus em geral aqui no continente americano, e foi bastante interessante a conclusão na qual eles chegaram ao nome do padrão. Eles trouxeram, inclusive, a mesma definição que a Grada apresenta na entrevista, que é um conceito bastante infantil, bastante ultrapassado, que já não atende mais às diversas vozes que exigem serem ouvidas dentro desse contexto histórico que é tão marcado, né, no padrão dos descobrimentos. Ao propor que os estudantes reflitam sobre essas possibilidades de diálogo e de intervenção, em contraponto a essas narrativas que estão perpetradas por esses monumentos, eles me apontam e podem nos apontar diversas possibilidades de como a gente poderia lidar com o espaço público e que esse espaço público, com diversas narrativas em disputa, poderia ser mais acessível a eles. Então, eles trazem pistas para mim de como que nós poderíamos construir esse espaço público, inclusive mais convidativo a reflexões para o público em geral, não só para os estudantes, né, as crianças e os adolescentes. E aqui, mais uma vez, eu retorno à fala da Grada Quilomba, que nos apresenta a arte como um exercício de desconforto e desconstrução. A partir do momento que a gente apresenta pontos de vista em contraposição a essa narrativa oficial que permanece constantemente no nosso presente, é possível que nós possamos criar novas linguagens, como a Lud apresentou, novas linguagens que façam novas leituras do que é o nosso mundo, do que foi o nosso mundo e do que nós poderemos construir como um novo mundo. Nesse sentido, a Grada Quilomba, para mim, está fazendo um convite a todos nós, mas em especial aos que
foram e estão silenciados, e aqui eu me coloco como uma mulher branca, porque é muito mais fácil que me ouçam do que outras, né, pessoas que não têm essa marca de privilégio na pele, a ocupar esses espaços públicos, pois é de extrema importância que possamos contar essas novas histórias, e fazendo uma alusão também a Chimamanda, que a Lud trouxe, há um enorme perigo na história única. Por isso é possível que a gente construa um mundo mais humano se a gente trazer muitas histórias em constante diálogo. Gente, é isso. Obrigada. Obrigada, Júlia. Então, agradecendo aí Ludmila, Joatan e Júlia, eu abro a palavra a todos e todas com uma questão que me pareceu ser o eixo central da entrevista, que a Grada repete o tempo todo, de diversas formas, que a intenção dela é tornar visível o que é invisível, não é? Tornar consciente o que é inconsciente. Então, com essa questão, a gente abre aí para que vocês possam comentar também e discutir. Eu estou fazendo aqui do celular, então nem sempre aparece para mim na tela as mãozinhas levantadas. Aí eu penso que a cada pessoa que vai falando, a outra começa também, para a gente também garantir um pouco a conversação. Eu posso começar. Vocês estão me ouvindo? Queria agradecer, né, a Ludmila, o Joatan e a Júlia, né, pelas falas dos três. Muito bom escutar vocês e com os elementos, né, do percurso de vocês também. Eu não tinha assistido a Roda Viva com a Grada Quilomba, achei muito marcante e realmente as palavras dela são muito, muito pontuais, né? E realmente ela, com cada questão, ela desenrola uma série de outros pontos. E eu fiquei escutando e tentando captar a psicanálise de Grada Quilomba, né? Vamos dizer assim, alguns conceitos, a forma como ela falava do nomeável e do inomeável, essa questão do infantil também, né, que a gente usa muito, o infantil é uma noção muito importante na psicanálise, né, e às vezes me parecia que ela usava com sentido, né, de uma infantilização, então eu tentei também ficar tentando depurar isso, né, essa perspectiva aí do consciente, do inconsciente, as formas, né, que com a arte dela, em que ela trabalha a materialização disso. E uma questão, assim, que eu gostaria, né, de conversar, e aí se mais pessoas também quiserem comentar, é o que ela toca em relação à língua. Porque, assim, ela traz muitas coisas, né, muitos pontos instigantes, assim, o contraponto da interseccionalidade com o letramento racial, muitos pontos instigantes, mas tem algo assim do que ela traz da língua, por exemplo, quando ela fala da língua inglesa, né? Do que a língua inglesa já conquistou em termos de desconstrução de uma língua que não se satisfaz, entre aspas, com uma hegemonia, por exemplo, do masculino, e a forma como várias outras línguas, né? Vão se ensaiando um pouco nisso, mas que ainda não tem essas construções. Então, fiquei pensando muito nos impactos disso, né, na própria questão do inconsciente, e claro que isso reverbera ainda mais a importância, né, do trabalho dela, porque quando ela se vale de tantas manifestações, tantas formas de expressão, né, tantas formas de manifestação artística, para materializar o que ela estuda, o que ela experimenta, eu acho também que, para mim, fica muito também uma sistemática de trabalho, né? Bastante autoral que ela traz e
e que ela, como é que eu poderia dizer, eu acho que até inova, né? No sentido assim, acho que até ela inova uma forma de trabalho com essas questões, né? Porque quando ela reclama, por exemplo, da questão biográfica, né? De como ela como se falam dela e tudo, e traz, né, essa grada quilomba intelectual, né? Não só com as letras acadêmicas, mas com a sua própria arte. Eu acho que é uma outra forma de afirmação também muito importante, né? Ela traz uma marca dela, né? De como ela lida com esses diferentes elementos. Então, achei muito, muito bacana, muito forte, né? Não tem outra pessoa com a mão levantada, não, por enquanto, Margareth. Então eu. Gente, eu saio da entrevista querendo ser Grada Quilomba. Eu queria ser a Grada Quilomba, bonita, elegante, serena, suave, inteligente, astuta, completamente sábia. É isso, eu queria ser Grada Quilomba. Ela vai nos inserir, aí eu agradeço também a Ludmila, ao Joatan, a Júlia, que eu acho que fizeram um passo além, né? Elas pegaram, porque a entrevista é simples, ela só inicia os aspectos, ela só tangencia, porque está numa grande mídia e tudo mais, ela só tangencia os assuntos, né? Aí vocês, muito autoramente, vão pegar os seus assuntos e vão fazer esse desdobramento, que eu achei super vital, assim. Desde a questão do Borba Gato e o Ibirapuera, ou seja, o monumento às bandeiras de Ibirapuera, isso é excelente de pensar, né? Você está assim a porta do Ibirapuera, o movimento às bandeiras de recalque total dos indígenas, né? Isso é muito bom pensar isso, por exemplo. Ou eu tendo acesso agora a esses reinos africanos de antes de Cristo, e que porventura já professavam democracias ou formas mais horizontais de vida, que efetivamente não contam nas nossas, né, enfim, foram invisibilizados nas nossas formas de ser, e evidentemente o trabalho da Lud, que eu já conhecia de mais tempo, que é a questão própria do racismo e de como o cinema vai reiterando ou vai invisibilizando esses que nunca têm acesso a, né? Ou se tem acesso por uma porta que não é a central. E aí, gente, eu fiquei pensando, quando eu fui vendo, porque ela vai tocando em vários conceitos psicanalíticos sem desenvolvê-lo, mesmo porque não existiam psicanalistas ali para explorarem isso, mas ela foi falando de conceitos como repetição, como identificação. Repetição, ela fala muitas vezes. E a identificação, e ali outros também, que ela vai falar, mas sobretudo esses dois. A repetição é o que ela mais fala, e eu fiquei pensando qual seria, né? Porque eu não li o livro dela, mas vou lê-lo, qual seria esse conceito, como é que ela traz isso para o argumento. E aí, gente, a gente pode dizer que a repetição em Freud não é reprodução, ok? Não é reprodução histórica, não é reprodução factual, não é necessariamente nesse âmbito que ela está falando. Aí vamos lembrar, o Freud vai na repetição, ou ele vai ler a repetição depois que ele lê Nietzsche. Isso é importante salientar, porque Nietzsche que coloca essa ideia do eterno retorno lá no... Enfim, nem é o Nietzsche que coloca, são os pré-socráticos que colocam. Mas o Nietzsche vai, e o Danilo certamente sabe mais que eu essas coisas todas, mas o eterno retorno do Nietzsche vai ser uma perspectiva, né? Porque ele vai tentar responder ao niilismo que ele mesmo cria, então ele vai tentar dar uma saída para a gente, do ponto, olha, viva uma vida que possa se repetir, viva uma vida que seja intensamente interessante, na imanência dela mesma, que ela possa se repetir, que seria a vida do Zaratustra, ou seria a vida de nós todos, que faz valer a vida para ela poder repetir. O eterno retorno é a eterna repetição disso que poderia ser, pela imanência, a inscrição de nós mesmos. Mas o Freud vira, ele lê esse eterno retorno e dá uma guinada e vai dizer, olha, o eterno retorno não seria necessariamente essa vida, esse amor fati, né? Esse amor fadado ao êxito, esse amor que nós estamos fadados a repetir de forma positiva ou afirmativa, vamos dizer assim. O Freud vai falar, não, o eterno retorno é realmente essa espécie de... Ele cita aqui, perpétua recorrência do mesmo, né? Que é uma frase do Nietzsche, na verdade. Ele fala assim, perpétua recorrência do mesmo.
mas ele vai falar que, na verdade, a repetição, ou esse eterno retorno, é o eterno retorno de um traumático que não se inscreve. Esse traumático real, né? Essa pulsão de morte que não inscreve, não tem representação. Então, como o traumático acontece, ele é acachapante, você vai viver a vida tentando inscrevê-lo. E aí você vai, na verdade, reinscrevendo a morte, porque ali onde não tem representação, tem a morte, tem a fixação, tem o sujeito preso, alienado em uma possibilidade de tentar se inscrever. Isso é magnífico, porque o Freud fala assim, eu vou dar uma resposta oposta ao Zaratustra. Não é a vida sendo plena de viver, do amor fati, não, ao contrário, vai ser a morte aderida à vida. A pulsão de morte vai ser essa matriz que vai fazer valer a vida propriamente. E força é nós criarmos pulsão de vida para poder recobrir isso. E aí eu fico pensando, se esse mundo invisível e visível que a Grada traz, que é o mundo que o movimento negro está sempre nos apontando, como disse o Joatan, ou isso que está sempre invisibilizado que a gente está tentando aqui, eu pergunto, eu fico intrigando-me em perguntar se isso é da ordem traumática. Se isso é da ordem do eterno retorno de um trauma que não tem representação. Ou se é da ordem de uma identificação com o agressor, né? Uma identificação de nós mesmos com o agressor para poder fazer vida. É muito difícil isso, pensar essas questões, a meu ver, aqui. Porque a Grada vira, olha, tem uma repetição que acontece, mas se essa repetição é essa que ela está embasando na psicanálise, ela está dizendo que é a psicanálise que ajuda com isso, não é necessariamente uma reprodução histórica, mas uma incidência do trauma que não tem representação, que nos leva à condição de morte. E se for isso, nós estamos numa encruzilhada. Assim, nós vamos ter que inventar uma outra forma, um outro modelo identificatório, uma outra possibilidade de contornar o trauma, o buraco do trauma, que a exclusão negra ou a exclusão de muitos, não só dos negros, mas, sobretudo, no caso brasileiro, da raça, essa questão racializada no Brasil, se ela tem efeito de trauma ou não estou bem certo, mas se ela tem um efeito de trauma, ou trauma colonial, é como se nós tivéssemos que o tempo todo tentar algo pulsional, tracionado na erótica, no eros, para poder recobrir e fazer valer. Eu não sei se é isso, mas eu acho que talvez a gente esteja nessa aura de pensar que, pela via identificatória, a gente pode criar outros argumentos. Vamos lembrar que identificação em Freud é isso, é você buscar um traço do outro e fazê-lo seu, buscar um traço do outro e fazê-lo seu. Se nós, por muito tempo, por essa história de exclusão que a gente teve, internalizamos os traços do agressor, os traços do hegemônico, como fazê-lo para desidentificar-se? Como fazer para isso não ocupar a nossa identificação primária, o nosso narcisismo primário, constitutivo lá, que faz com que o preto não vote em preto, a mulher não vote na mulher, o homossexual não vote no gay. É essa forma que precisa ser quebrada. E eu não sei como fazê-lo. Danilo, né? Levantou a mão. Boa noite. Marcelo me citou aí, mas eu não vou entrar nesses termos, não. Apesar que nossas perguntas, elas parecem um pouco assim, de alguma forma, né? Eu fiquei pensando desde quando Ludmila começa a falar sobre a vinculação de Grada, a questão da arte, ela é uma vinculação muito forte e talvez seja, pela própria fala de Ludmila, e depois vai ser colocado também por Joatan e Júlia, pontapé da reflexão é esse espanto, né? E nada melhor para espantar do que a arte, né? Então, a arte, ela propicia esse espanto, e isso já está desde os gregos, mas em outras culturas também, obviamente, e me lembrou muito quando você foi falando, Ludmila, até com o conceito de infamiliar de Freud, né? Então, a arte ocasiona esse infamiliar que me faz tentar buscar sentido aquilo que parece sem sentido,
né? Ou seja, a gente tenta simbolizar aquilo que de fato a gente defronta com. E tem uma passagem também que diz, tá, do próprio Lacan, que a arte se caracteriza por um certo modo de organização do vazio. É uma tentativa de organizar, simbolizar o vazio, e a arte, ela entra aí. Então, o espanto e a arte estão muito interligados, talvez por isso que Grada, ela agrade tanto, agrada, de fato, assim, a questão da arte, né, nesse aspecto. E você traz, Ludmila, vou colocar aqui bem rapidamente o que você traz, que me chamou a atenção nesse aspecto, que é a questão desse encontrar com o real que Grada coloca, né, encontrar com o vazio, assim como quando Joatan, e muito felizmente, né, coloca, ele volta a fala e coloca aqui o que sobra, né, eu acho que a pergunta é ótima mesmo, assim, o que sobra dessa história toda, nesse sentido. E Júlia coloca a palavra desconforto, desconstrução, que tem a ver também com essa questão da arte. Então, a questão da arte ficou muito forte para mim, assim, né? Talvez por ser músico, talvez por lidar com a arte cotidianamente, isso me traz essas perguntas. Mas o que eu queria colocar como pergunta, assim, para a Júlia, que lida com a sala de aula, para a Ludmila e para Joatan, seria possível causar um espanto para além da arte? E aí, por que eu estou dizendo isso? A arte, ela tem um papel muito forte de ocasionar o espanto que ocasiona a reflexão. E como lidar com esse espanto sem a arte? E aí, talvez em sala de aula isso se coloque muito, né? Como espantar alguém que já está num processo em que o blasé se coloca muitas vezes, o espantar é muito difícil, mas para além da arte, né? Talvez a pergunta seja essa questão mesmo. E aí, eu falei que a minha pergunta parece com a do Marcelo em certo sentido, porque eu também tinha pensado no Nietzsche quando ele coloca que a vida sem a arte seria um erro, né? Seria possível a gente, então, sair dessa perspectiva de que a arte, de fato, ela é o grande ocasionador de espantos nesse aspecto? Acho que eu posso começar a responder pensando especificamente a sala de aula em questão. Seria possível causar espanto para além da arte? Em sala de aula, eu trago constantemente os documentos, eles falam por si só, né? Hoje mesmo, a minha aula com o nono ano era sobre neocolonialismo e imperialismo, e a minha proposta de causar espanto foi trazer fotografias que saem, que trazem... Vocês estão me ouvindo, gente? Sim? Que trazem os povos, né, que eram considerados como bárbaros, incivilizados, selvagens, em posição de desumanização. Então, eu abri minha aula hoje com fotografias dos zoológicos humanos, e pedi para que esses meus estudantes se colocassem no lugar dessas pessoas. E eles não conheciam esse lado, né? Eles não conheciam essa vertente possível de humanização, que o discurso do colonizador é de humanização desses selvagens, né? Então, eu trago em constante diálogo esses diversos documentos que nos apresentam essas barbaridades. E eu acho interessante, até comentei com o Joatan e com a Ludmila, que na entrevista a Grada, ela faz essa oposição, ela traz o bárbaro, o colonizador. Enquanto ao longo da história, a colonização foi justificada para combate à barbaridade, né, ao que seria o bárbaro. Então, em sala de aula, eu trago o documento, e eu acho que os documentos, eles apresentam esse espanto para os estudantes que estão nessa condição blasé, como se eles estivessem num tempo histórico, na qual tudo está dado como normal, na qual tudo está confortável, e eles são sujeitos que estão herdando todos esses privilégios materiais e simbólicos, muitos deles, né? Principalmente os estudantes que não são colocados como estudantes não brancos, para que eles possam se questionar, para que eles possam se entender como sujeitos históricos. Danilo, eu não dou aula para crianças, eu sou mãe de uma criança de 10 anos, e o que eu faço com essa criança, mais ou menos nessa linha do que a Júlia trouxe, é apresentar o real,
a crueza e a dureza do real. Então, assim, nomeando, como a Grada fala, da gente constituir esse novo vocabulário, eu vou inserindo Heitor nessa nova semântica, a ponto de perceber a mobilização dele, respondendo questão de prova que eu compartilhei com Júlia, Margarete e Joatã outro dia. A pergunta foi: elabore um projeto social. E aí ele escreve: eu iria numa comunidade quilombola para escutar a necessidade deles, porque a desigualdade implica em ter menos educação, fez toda uma discussão lá, e eu falei, bom, aqui mobilizou. Mas, para além disso, eu trabalho com adultos, então, com esses adultos, dentro de organizações e de corporações, eu trabalho com estatística, que é, de novo, né, um dado da realidade. Então, assim, por que que estamos assim? É assim que estamos. E aí acabo dando saída pela arte também, porque eu indico a eles que assistam filmes e faço essa indicação de filmes também, porque é o que eu trabalho para tentar também trazer outras perspectivas para eles, mas eu acho que a dureza do real nessa hora também ajuda. Ô Danilo, na sala de aula, eu também tenho exemplos de sala de aula, e eu acho que o real impacta muito mais, assim, no sexto e nos sétimos anos, então, as crianças ficam muito impactadas quando você leva o real, você não precisa se fantasiar ou pedir socorro às artes, o real já choca. Claro que se você levar a arte, isso fica muito melhor e muito mais lúdico para eles, né? Mas, além do real, da arte e dos dados, a Grada vai trazer uma frase assim, muito marcante também, que ela vai dizer que a branquitude ou ela não quer ou ela tem preguiça de entender. Porque já está posto, né? Está aí. Uhum. E nós estamos falando mais do mesmo, mostrando mais do mesmo para uma branquitude que não quer enxergar. Então, eu sou mais Sueli Carneiro. Eu parto para a guerra, que eu acho que é o que vai resolver agora. E só lembrando que esse real que a gente está falando é o dado da realidade, não real no sentido psicanalítico, não, tá, gente? Psicanalista não nos mata, estamos falando dos fatos. Os fatos históricos, não o real psicanalítico. Mais alguém? Margarete, ia falar? Marcela, vou só retomar quando você pergunta a questão do trauma, porque me parece que ela toma o conceito de trauma em Frantz Fanon, né? Aí eu não sei exatamente assim precisar qual seria a diferença, né, entre o trauma para Frantz Fanon e o que a gente trabalha aí na psicanálise freudiana e lacaniana, mas me parece que o que ele chama de trauma é essa contraposição da branquitude em relação à negritude. A gente teria que aprofundar mais a leitura, né? Acho que Lúcia trabalhou um pouco também com Frantz Fanon, para a gente compreender se é disso mesmo que ela está falando, mas me pareceu que sim, né? Que o trauma aí, inclusive eles usam o adjetivo colonial, trauma colonial, né? Como se realmente essa questão de uma branquitude hegemônica de alguma forma impactasse os corpos negros, né? E isso causa sofrimento psíquico. É essa linha de raciocínio que eu venho percebendo que Frantz Fanon faz, né, na obra dele. Me parece que é isso que ela toma como conceito, sabe? Parece que é. A coisa do racismo cotidiano, sabe, Margarete? Os episódios do racismo cotidiano, que é o que ela vem trazendo no livro, desde os episódios vivenciados nas plantations, até agora o que causa de espanto, de um choque, o trauma, como aquele choque de você estar num banheiro, por exemplo, e outra pessoa vir e pegar no seu cabelo e falar, olha,
seu cabelo, como é que é? Como é que você lava seu cabelo? Como é que você faz isso? E isso é traumático, é isso que ela descreve quando ela traz as narrativas de outras mulheres e meninas negras naquela entrevista, contando esses episódios de racismo cotidiano que são traumáticos. Isso que eu, assim, compreendi. Na verdade, Lud, é uma grande polêmica que a gente tem para ganhar aí territorialmente falando, ou do ponto de vista prático e metodológico, para a gente poder entender. Porque o trauma em Freud é o trauma sexual, esse da divisão sexual, lá inicial. Depois ele vai evoluir para um segundo trauma, que seria o trauma de guerra, que os neuróticos de guerra, porque ele estava lidando com a Primeira Guerra Mundial. Então, aquele acontecimento na ordem da vida daqueles soldados são traumáticos, é um acontecimento traumático porque os acontecimentos são traumáticos porque ele não tem explicação para aquilo que está acontecendo. Não há representação suficiente para recobrir o real da guerra, né? Aquilo que ele está vivendo. Então, aquilo é traumático porque ele fica depois como um zumbi na vida tentando explicar aquilo, né? E o que o Fanon vai trazer, que alguns decoloniais vão trazer nos dias de hoje, é que talvez exista um terceiro nível de trauma, que seria o trauma colonial, esse trauma mesmo do insidioso, dessa invisibilização que faz com que toda hora a gente esteja, digamos, traumatizados com recalcar, uma parte do sujeito são recalcados, né? Quer dizer, a parte dos brasileiros são recalcados, e você precisa tolerar aquilo de alguma forma. Então, é um trauma insidioso, não é um trauma de evento, como na guerra, é um trauma insidioso, mas que não tem igualmente representação para resolver. É um conceito difícil, porque ele é polêmico, no sentido de que, se ele é insidioso, talvez ele esteja muito mais no nível da identificação do que do trauma. E a gente tem que entender que talvez haja uma subjetivação nossa, enquanto seres de cores, seres sexuais heterodoxos, seres quaisquer que sejam, enfim, uma subjetividade nossa que foi se adequando a uma certa branquitude. Então, quando o Joatan fala assim, olha, eu vou partir para a guerra, porque eu já falei, já falamos, o mundo já fala, isso já está repetido. Eles não querem ouvir, não é eles não querem ouvir, é todos nós fizemos um consentimento de silêncio, que agora alguns, que são os militantes, vão colocar na ordem do dia. Eu acho, Danilo, que a arte tem esse poder também de nos ajudar com essa borda, de colocar na borda, mas efetivamente nós temos um grande contingente identificado, ou arranjou cotidianamente uma forma de lidar, se for um trauma colonial, arranjou cotidianamente uma forma de resolvê-lo. E aí ele não está partindo para essa alteração, para essa guerra que é necessário ser feita. Então, é isso que é difícil. É difícil porque... Mas será que nomear isso, como a Grada Quilomba coloca, essa necessidade da nomeação, e que eu acho que a gente também vem fazendo isso de alguma forma, isso não seria a única saída possível para desconstruir essa branquitude hegemônica? Porque eu não vejo também outra possibilidade. Assim, esse partir para a guerra não é sair matando os brancos, né? A gente também ia repetir uma situação que não é bacana, digamos assim, né? Mas nomear isso, quando você fala, olha, nós de alguma forma nos identificamos, e aí somos todos, né? Nomear isso já não seria uma forma de fazer um corte nessa questão? Eu fico pensando que talvez sim, né? Talvez essa nomeação e esse contorno está sendo feito pela obra de arte, e eu vi várias críticas dizendo que a Grada Quilomba não tinha conseguido fazer isso na exposição O Barco, né, que também é uma polêmica, se ela consegue, por meio de uma instalação que usa os mesmos elementos da escravização, se ela está conseguindo romper
com essa perspectiva da escravização, percebe? Então, assim, é extremamente difícil a gente afirmar que sim ou que não, mas digamos que é uma tentativa de contornar essa questão, ainda que ela use os mesmos elementos que foram usados nessa perspectiva traumática colonial, né? Então, assim, me parece que nomear e dizer que é isso, talvez já fosse um ponto importante, né? A questão é que isso ainda está aquém da nomeação, percebe? Pouca gente tem se interrogado sobre isso, estando desse lado, né, da branquitude, ou percebendo o que se passa nessa normalização, ou nessa invisibilização. E aí, também, acho que tem um problema, porque quando essa nomeação acontece, a gente tem dito que isso é da ordem da militância. Isso você sabe que sempre me incomoda, né, porque eu não acho que seja só da ordem da militância. Né? Assim, nomear isso hoje não é só da ordem da militância. Percebe? Margarete, Talvez a gente tenha que começar a falar nomear sobre não é o suficiente mais. Isso que o Joatan falou é fundamental. Isso está sendo nomeado. Nós estamos dizendo, se isso não for seguido de ato, aí eu entendo, temos que fazer a guerra. Temos que fazer a guerra. Mas a guerra, óbvio que não é a guerra armada, mas é a guerra em ato. Se isso não for feito em ato, não tem ruptura, a meu ver. Não tem condição, porque pulsão de morte, você só consegue bloqueá-la no ato, e para que nasça uma coisa. Quando eu acho suave dizer que nós vamos passar do inconsciente para o consciente, ou vamos dar visibilidade ao invisível. Eu acho quase ingênuo. Eu acho que, na verdade, isso só pode ser feito se você fizer corte. E o corte para nascer uma epistemologia nova, para nascer uma outra coisa nova. E sem esperar que venha o nome correto. Realmente fazer o corte para a coisa acontecer. Clinicamente a gente faz. Né? Se alguém faz racismo dentro da clínica, você é capaz de fazer o corte e a pessoa volta no dia seguinte e fala assim, olha, não é aquilo que você pensou. Quer dizer, ela já pensou que eu pensei algo. Então aquilo fez com que ela revisse. Mas do ponto de vista social, é quase como se a gente estivesse no registro simbólico, renomeando, e não, na verdade, no corte real para fazer valer uma outra epistemologia. Eu tenho dúvida mesmo. Lude. Eu ia tentar fazer uma fala um pouco mais otimista, Marcelo, porque eu geralmente sou bem pessimista, mas quando a gente faz numa perspectiva menos imediatista, porque se eu pensar Ludmila, amanhã, não sei se a gente vai presenciar e testemunhar de fato essa mudança e essa ruptura, né, que você traz. Mas quando a gente trabalha numa perspectiva temporal, essa galera que está aí, inclusive nós, daqui a pouco a gente vai morrer. E aí todas essas imagens, que eu estava falando antes, das imagens de controle, das novas narrativas, da ocupação desses espaços públicos de outros espaços de poder, isso vai construir novas imagens, novas histórias para essas gerações que virão. Então, assim, nós ficamos lá quase 400 anos vivenciando um regime de escravização. Tem pouco mais de 130 anos que a gente rompe com isso e ainda herdamos todo esse legado visual, inclusive. Quando uma novela da Globo, como foi Vai na Fé, traz um elenco de 98% de pessoas negras, por exemplo, e as pessoas que estão ali assistindo vão testemunhando, né, que vai havendo ali algum tipo de transmissão também, na escola, no currículo, na arte, eu acho que essas coisas são todas complementares e a gente vai ocupando essas brechas, essas fissuras para construir esses novos olhares, mas não vai ser amanhã. Talvez lá meus netos vão ver isso, mas é uma aposta que a gente faz hoje, né, como a Júlia trouxe essa fala da Grada, que eu achei maravilhosa. A gente faz hoje para construir futuros possíveis, futuros desejáveis, futuros plurais, que talvez nós não vamos testemunhar, mas quem vai plantar ou, enfim, construir isso somos nós. Ô Marcelo, só mais uma coisa. Eu, enquanto bicha preta, eu pegaria em armas agora.
porque eu não tô... É sério, pra gente é sufocante pensar que isso vai acontecer daqui 50, daqui 100, daqui 200 anos. Nós queremos isso, eu sou da corrente do movimento negro que quer isso Eu agora. também quero. Mas Nem que para isso vai a gente acontecer? tenha que matar também. Eu também quero. Se eu pudesse, era o que eu tento fazer no meu microcosmo de atuação, principalmente como mãe. Mas, quando a gente está falando, né, de movimento, de tudo que a gente está construindo, acho que a saída não vai ser amanhã, infelizmente. Não vai ser amanhã. Não vai ser porque a todo momento que o movimento negro se articula, né, e ele se organiza, O racismo vai e toma as conta do lugar. armadilhas do racismo e da branquitude cavam uma outra armadilha para que a gente caia de novo. Exato. Então, isso nunca vai acontecer. Quando você pega a organização do movimento negro em Vargas, por exemplo, que o movimento negro está organizadíssimo e está pronto para tomar o país, ele coloca os partidos em clandestinidade, entendeu? A organização partidária do movimento negro era tão forte que ele resolve colocar os partidos em clandestinidade, sabe? Silenciando. E proibindo, né, legalmente de se rebelar. Então, todas as vezes que você tiver articulado, né, vai ter uma outra armadilha. Então, eu, sinceramente, só vejo essa saída mesmo. É a expressão que eu utilizei na tese da Arísia Barros, que também é uma ativista, uma professora, e ela fala que o racismo é um camaleão poliglota, justamente por causa dessa plasticidade dele de se adaptar a novas formas, novas roupagens, que é isso que o Jonathan falou, a branquitude ela está um passo à frente, ela vai arrumando, vai se escamoteando e vai dando conta de arrumar outra armadilha ali na frente, que é assim que o racismo funciona, né? Ele é um camaleão poliglota. Quando Fanon vai dizer sobre a guerra na Argélia e vai dizer sobre essas frentes desses soldados, ele vai dizer que essas pessoas vão ser reconhecidas como francesas se elas dialogarem um francês real, como os franceses, mas eles não vão ser colocados nas tropas do fundo, porque eles são pretos. Então, por mais que você se reconheça enquanto linguagem francês, você é um francês legítimo, tem uma outra barreira. E com toda certeza teria uma outra barreira para que isso acontecesse. É o que nós conseguimos ver no Brasil, que tem um racismo diferenciado de todo o resto do mundo. Aqui ele é mais diluído e, ao mesmo tempo, mais severo. Mais violento, né? Ele é diluído e violento. Então, e você não vai vendo bem a violência, né? Só quem sente, porque você não vai vendo bem. Isso é muito... Gente, a luta das raças não é nossa, é da humanidade, isso é antropológico. Ela é antes da cultural, ela é antes da econômica. A luta das raças são aqueles pequenos povos minúsculos que lutavam uns com os outros para tentar senhorar mais território ou para casarem-se entre eles. Está lá nas estruturas elementares de parentesco. É uma coisa que vai nos perpassar porque nos constitui enquanto humanos. É uma universal perigosa, mas é algo que está posto. Quer dizer, o racismo está posto porque a luta das raças ela é muito primária na forma de nos constituir enquanto seres coletivos. Quer dizer, a forma coletiva se dá por formas de você expulsar aquele que contaminaria a sua pureza tribal, né? Assim, sua pureza de pequenos guetos e grupos. Quer dizer, esses grupos precisavam fazer parentescos e alianças e etc. para poder fazer valer. Se isso for uma verdade, nós estamos lutando contra moinhos de vento. Agora, que nós temos que ter uma forma de fazer com que isso aqui faça valer a inclusão de muitos que ficaram periferizados numa condição subalternizada como a nossa, fingindo que não são, isso é muito estranho. E aí nós fazemos isso dessa maneira é aviltante. Por quê?
Porque não adianta você querer atirar para acabar com o racismo. Ele não vai acabar. Agora, adianta você criar potência em quem não pertence para fazer dividir o bolo. Isso é outra coisa. Eu li uma passagem do Freud para buscar essa referência da repetição, que ele vai falar só rapidamente para vocês verem. Os governos modernos, né, ele vai dizer, ainda acreditam que não podem manter a ordem moral entre os vivos, se não sustentarem ou se não sustentam a perspectiva de uma vida melhor no futuro, como recompensa pela existência mundana. Então ele vai falar, nas nossas grandes cidades, lembra muito a Júlia, as grandes cidades anunciam-se conferências que tentam dizer-nos como entrar em contato com essas almas dos que se foram e que triunfaram. Marcelo, você ficou mudo. Seu microfone fechou. Ué, nem vi. Olha, estou com as mãos levantadas. Tá vendo? É a branquitude isso. Mas, em síntese, o Freud vai dizer com clareza de que você só constrói uma possibilidade se você tiver uma moral futura. Só que nós estamos num tempo em que essa moral futura se diluiu. Ela não existe agora. Nós não temos o que oferecer no dia seguinte. Nós queríamos a democracia, ela veio, ela já faliu e nós não temos outra coisa para substituir. E aí fica cruel a luta das raças, porque eu vou para o confronto das pessoas. Se eu não tenho inimigo externo a lutar, eu luto entre nós mesmos. Isso tem sido um problema. E se isso não for respondido em ato, eu não vejo como isso ser alterado. Ô, É Marcelo, o comentário do comentário no bastidor. Tu liga o microfone e fala, então, uai. ô, Marcelo, eu não vejo a gente lutando assim como um todo. Eu vejo o negro lutando, o preto lutando, e o branco, sim, repetindo. Porque o branco, ele não está perdendo nada, ele não está lutando contra nada, ele quer realmente essa repetição, porque ele vai continuar no status onde ele está. Então, assim, ele não está lutando com nada. Ele não luta nem para conseguir perceber o que a Grada disse, né? Porque, assim, você fica, ou você não quer, ou você tem preguiça de entender. E pensando em umas conexões que eu tinha, que eu já estou eliminando, é preguiça mesmo, porque na hora que você fala que tem um livro, tem uma série, quando eu tiver tempo eu vejo. Quando eu tiver tempo eu vou comprar para ler, sabe? Assim, então, o que eu vejo por hora é essa repetição mesmo desse lugar aonde essa classe quer permanecer. Bom, gente, tem mais alguém inscrito? Não, Margarete, não tem ninguém com a mão levantada, não. São 18h40, nosso teto é 19 horas, mas tem muita gente que já está saindo, né? Uhum. Vocês acham que a gente continua mais um pouco ou podemos interromper? Circular mais um pouco, não? Alguém mais, para a gente não polarizar aqui, mas eu tenho super demanda de Simone conversar sobre isso. levantou a mão. Vamos, Simone? Eu fiquei pensando nessa questão dos microatos, tá? Não sei se existe essa expressão, né? Mas quando eu escuto a história da Júlia e da forma como ela trabalha com os alunos, para mim isso é um microato. Né? Não é um ato no sentido mega, né? Mas é local, é pequeno, é artesanal. Mas será que não pode ser tomado como um ato? É uma provocação. Eu creio que sim,
principalmente quando eu paro e penso, vocês estão me ouvindo, gente? Esse fone esquisito. Quando eu paro e penso nas instituições na qual eu passei, eram microatos, né? Porque muitas vezes era uma voz em contraponto àquilo que estava sendo colocado como naturalizado. Então, essa proposta de uma educação antirracista, essa proposta de uma educação questionadora, crítica, sempre, como o Joatan já falou para a gente, foi sempre relegada ao ensino de história. E nunca houve um compromisso de muitos, né, colegas de trabalho em se questionar, em questionar a sua realidade, em questionar o seu redor. Então, sim, é um microato. Hoje eu me encontro numa instituição que os meus microatos, eles se encontram com outros microatos de colegas, e a gente constrói um projeto em coletivo que, para mim, é um projeto bastante significativo, e que é encampado, né, pela gestão, que é encampado pela minha coordenação. Ainda a gente precisa fazer muito diálogo para que esse projeto tenha mais expressão. Mas, sim, eu vejo como a minha atuação política constantemente, diariamente, né? Esse meu repensar, enquanto uma mulher branca privilegiada, estando dentro de uma sala de aula, trazendo contraponto a esse discurso colonial, constantemente. Eu só ia arrematar aqui o que a Ju trouxe, que eu concordo que nessas pequenas possibilidades de intervenção, a gente faz ato, né? Que é entrar dentro de uma empresa, por exemplo, né, que é o meu caso, que é com adultos, para estar lá com 20 homens brancos, de meia idade, hétero, e falar sobre isso e trazer outros pontos de vista para eles, isso também eu acho, né, penso assim, que é colocar em ato também. Cristina, por favor. Boa tarde, muito obrigada por as posições muito claras, ficam interessantes. Eu fiquei pensando com o que falou Marcelo e com o que falou Joato, não? Isto de guerra, que tipo de guerra para a lógica segregativa, não? Eu acho que é para a lógica segregativa, mas não entre pessoas. Essa é a diferença fundamental. Como implicar as subjetividades na mudança de posicionamentos em relação com estas lógicas que se sostêm de diferentes modos. Eu penso que um caminho tem que ver, uma primeira instância tem que ter uma visibilização, uma primeira instância necessária. Mas acho que tenho acordo com Marcelo que somente isso não, talvez não muda muito, não? Como fala também Joaco. Eu penso que o caminho é a construção do laço social na diversidade, porque a lógica segregativa, branquitude, o que estão falando de colonialidade, o que faz é a quebra, ou seja, a ruptura do laço social. Porque tem pessoas que ficam dentro do laço social e outras que não. Então, como gerar construção do laço social? Na primeira instância, tem que penso que preciso fazer uma análise das condições da lógica segregativa, ou seja, a visibilização disso no micropolítica, em cada cena cotidiana, seja escolar, seja comunitária, seja laboral, em qualquer lugar. E ainda disso também fazer um trabalho conjunto com a população branca, negra, indígena, o sea, tudo em conjunto, não o branco planteando, o negro planteando. Na última aula uma aula de doutorado que estou cursando, este tema se traz. E
se traz e cobra a ver, aula cobrou ficou como, eu penso assim, acho que ficou ao modo catártico. Não sei se a palavra catar em português. Ficou num plano, acho que ficou num plano catártico de depoimentos, de experiências pessoais. Eu penso que esse plano que é importante, porque isso permite gerar empatia com o outro, com as experiências transitar, que são muito diferentes, por supuesto, pessoas pele branca, pessoas pele negra, aqui no Brasil, mais eu estou vendo isso, mas não se deconstrui a lógica. Se pode generar não sei como você fala em português, mas se pode generar um enfrentamento imaginário, netamente. E isso não vai permitir uma saída da lógica segregativa. Eu penso isso. Eu penso que a academia tem que possibilitar construir ferramentas simbólicas de pensamento para essa saída, não somente no plano representacional, sino também intervenções que possibilitem essa mudança subjetiva. Não fiquei pensando isso, mais nada. Mais alguém? Eu só queria comentar uma coisa. Eu acho que essa luta é de todo mundo, né? Acho que eu penso muito assim, como mulher branca, né? Acho que é algo que envolve muito os privilégios e a gente tem que trabalhar isso, né, internamente, entender. Mas eu acho que é uma luta coletiva, né? Porque a gente vê isso muito aqui na universidade, né? Nas comissões, na própria política de cotas, né? No trabalho da sala de aula. Então, eu acho que a história, ela realmente ela é sangrenta e de muita repressão, né? Igual a gente pega a história, né? A Revolta dos Malês e tantas outras, né? Que foram abafadas. É tudo muito pesado e duro, né? Mas eu acho que, de algum modo, eu escuto muitas pessoas fazendo uma fala nesse sentido, né? Pessoas negras, pessoas brancas, de que assumem essa luta, né? Eu acho que isso é importante. Né? Eu fiquei pensando aqui, eu acho que uma das coisas que a gente aprendia, acho que foi terminando a minha infância para a adolescência, via na literatura, era o poema de Castro Alves, né, Navio Negreiro. E hoje, assim, e aquilo era passado como um poeta romântico e tudo, que se interessou, nunca era contado, né? Acho que outras releituras, talvez o Barco da Grada diga disso também, né? E como passava pela gente, tipo na sala de aula, em plena ditadura, aquilo como só uma expressão normal, da mesma forma que passava os poemas de amor que ele escrevia também. Né? Então, assim, havia todo também um mecanismo de não tocarmos, né? De não ser tocados por essa história. Né? E que para a gente que está nessa posição que a gente está repetindo muito, que é de privilégio, né, que é de branquitude, assim, é onde que a gente vai precisar enxergar esses privilégios no cotidiano da gente. Né? São espaços também de corte, né, que a gente pensa. Como que a gente vai fazer esse corte na gente, né, mesmo assim. Isso eu também tenho pensado muito, né, e me pego refletindo, né, até na escuta clínica, eu tenho ficado muito mais tocada disso. Outro dia, escutando uma pessoa também no consultório, eu me dei conta disso, de um aspecto da fala que ela trouxe, que se eu não estivesse nesse movimento agora,
eu acho que iria me passar totalmente desapercebido, né? A ver também com a cadeia familiar, né? Com a posição da ancestralidade dela na cadeia, né? Então, isso tem sido... É preciso de uma abertura muito, digamos assim, um jogo de dinâmica interna de psiquismo muito grande, estar disposto a isso, né? E pelo que eu vejo na nossa forma, como essa sociedade brasileira se estrutura, eu acho que é um campo de lutas mesmo, como diz o Joatan, não é uma luta que a gente... Ele disse que pega a arma, né? Eu não posso julgar isso, porque ele sente literalmente na pele isso. Mas é assim, é uma luta que eu tenho achado assim muito verbal. Até mesmo aqui onde eu moro, tem 3 elevadores. Pessoas que trabalham só pegam um, por rotina. E quando eu estou aguardando, as pessoas sobem para os mesmos andares, pegam elevadores separados, porque são prédios, assim, você está no mesmo, você não tem nada que separe você de um lado do outro dos apartamentos, mas pegam, não compartilham os elevadores, né? E eu faço esse movimento, assim, de chamar, não, a senhora pode subir aqui, né? Não sou eu como as pessoas que moram comigo também, quer dizer. Mas isso não é raro que aconteça aqui, pelo que eu presencio. Então, são microatos, essas microdinâmicas que a gente vive cotidianamente, a gente cruza isso, né? Se a gente for contar quantas vezes uma saída sua num ambiente de banco, num ambiente de muita circulação, a gente perde um pouco, né, as contas disso. Bem, é mais um desabafo. Bom, vamos ficar por aqui hoje com a discussão e a gente queria perguntar se a gente vai ter o encontro de julho ou se vocês vão interromper, porque os nossos calendários estão completamente desordenados, né? Com a greve, com isso, com tudo. Não sei se tem férias, não sei se não tem, se vamos manter o encontro de julho. Vocês pensaram, Marcelo, Mônica? Minha sugestão, Mônica, Margarete, é que a gente faça o calendário do LEPS independente do calendário acadêmico, porque tem gente aqui que não é necessariamente de universidade, tem gente aqui do ensino básico, né, da educação básica, tem gente que vem de outros campos de interesse, enfim. Os calendários se independem. Então, a gente não faz julho, volta em agosto, depois faz no final de setembro e assim sucessivamente. Minha ideia. Eu acho melhor também, se houver, né, um acordo nesse sentido. Acho melhor também. Acho bom. Acho bom. E aí a gente também pode depois fazer uma pequena reunião para a gente tentar ver também como que será nosso segundo semestre, né? Que tipo de dinâmica a gente vai adotar para a continuidade do grupo de estudos. Então, queria agradecer mais uma vez aí Ludmila, Joatan, Júlia, né? E as pessoas que participaram até agora. Ficamos por aqui, então, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Foi muito bom.